Boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco na sala. Nos encontramos mais uma vez nesse ambiente digital para um encontro entre docentes, discentes e egressos e egressas do Programa Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. Eu vou fazer uma rápida fala e depois a professora Laura vai também fazer uma explanação bastante sucinta sobre o que nos traz aqui essa noite, que é o lançamento da coleção América Latina Interdisciplinar e Plural, e aí passaremos a palavra para os autores e as autoras, que eu acho que isso é o mais interessante da noite, né? Então, o PPG-IELA, esse ano, em 2021, completa 8 anos de vida. Isso pode parecer pouco, mas para uma universidade que tem 10 anos de vida, é um número bastante grande e é já um processo longo de atuação, né? Então, dentro do ambiente da UNILA, somos o primeiro mestrado e esse ano, em 2021, damos início à 8ª turma ingressante, que agora contamos com 18 estudantes nessa 8ª turma ingressante de 2021. Bom, o programa ele tem uma área de concentração, que é Cultura e Sociedade na América Latina. Formamos, até hoje, 80 mestres. Eu acho que esse número está até um pouco defasado, porque já tivemos algumas defesas esse ano, mas até 2020, Newton está corrigindo aqui, 83, obrigada, Newton. Então, 83 mestres, 52 brasileiros, e 28 estrangeiros, também deve estar defasado, deve estar faltando aqui 3 nessa minha divisão. Mas eu acho que chegamos a esse processo com uma clara consciência de um percurso que foi bastante intenso para todos nós que estamos na UNILA desde o seu começo e também para aqueles que vieram se somando ao longo do caminho. O processo do PPG-IELA, com uma internacionalização tão grande, entre 2017 e 2020, nós tivemos 10 nacionalidades, entre discentes de vários países da América Latina, ou seja, 10 nacionalidades diferentes, dentro do próprio cômputo de brasileiros das regiões as mais diversas do Brasil. Então, temos um programa com uma vivência internacional heterogênea e diversa muito grande, e com mais o dado interdisciplinar, com mais o dado do bilinguismo. Então, temos um verdadeiro caldeirão, onde há uma efervescência de experiências, de análises, de observações e de debates. Temos consciência disso, temos consciência desse nosso percurso. Chegamos a esse processo agora, cumprindo quase 8 anos de vida, com clareza de todos os desafios que fomos conseguindo vivenciar nesse caminho, mas também com a clareza de que temos ainda muito o que crescer, o que melhorar, o que aprimorar no nosso contexto. Digo tudo isso porque nós vamos passar esse ano pela 2ª avaliação da CAPES, a nossa 2ª quadrienal, e um dos processos importantes exigidos pela CAPES, demandado pela CAPES a todos os programas, é a sua autoavaliação. Nesse sentido, em 2020, devido à pandemia, essa questão, essa necessidade da autoavaliação acabou sendo bastante priorizada, e nós fizemos, ao longo de 2020, uma série de 12 encontros digitais, 12 lives, convido vocês a conhecerem, estão disponíveis no canal do PPG-IELA, no canal do YouTube, e sob o grande guarda-chuva de um ciclo chamado Pós-Graduação e Pesquisa Hoje, como fazer a pós-graduação e pesquisa hoje, isso tudo para chegar a uma compreensão mais concreta do que seria a identidade do nosso programa, né? Então, ao longo desse percurso, um outro dado importante foi a construção de um projeto integrador. Então, esse projeto integrador redunda na coleção América Latina Interdisciplinar e Plural. Bom, então,
eu queria dizer para vocês que estamos muito satisfeitas, não é? Eu e a professora Laura, e a professora Lívia, e também a professora Simone, que fizemos a organização dos 3 livros. Temos a satisfação de ter trabalhado intensamente, não foi tão simples, né? Foi um trabalho árduo no final do ano, mas chegamos a esse processo com a parceria do edital, com o orçamento da própria UNILA, então com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e com a parceria com a editora Pedro e João, chegamos então ao final do ano com a publicação desses 3 volumes. Eu agora então passo a palavra para a professora Laura, que vai falar um pouquinho mais para vocês sobre esses livros. Boa noite, vocês me escutam? Tudo bem? Tá bem, Diana? Então, rapidamente também vou falar, né, sobre os 3 volumes. Em primeiro lugar, agradecendo, né, claro, a parceria com a Diana na vice-coordenação, estou na vice-coordenação do programa, e também nesse trabalho de organização, né, dos volumes da coleção. O primeiro volume, né, vocês estão vendo aí no cartaz, né, o título maior dele, Territórios Liminares, e aí como subtítulo, Violências, Direitos e Sensibilidades. Conta com 10 capítulos, né, esse primeiro volume. Foi produzido, são 10 capítulos produzidos por docentes em parceria com discentes, né, nas suas pesquisas, em andamento, com foco, né, nas temáticas relacionadas a direitos humanos e também no papel social do fazer artístico, né. A gente pensou em algumas linhas de força aí que fossem ligando, né, os capítulos, então a gente pensou nos volumes dos discentes e docentes a partir dessas temáticas, né? O volume 2, Territórios em Disputa, Línguas, Memórias e Identidades. Então, o foco nas políticas linguísticas e educacionais, especificamente voltadas às questões de fronteira, né? E subjetividades, currículo, né? Então, tem todo um processo aí de produção de capítulos sobre essas temáticas, com diferentes abordagens metodológicas e com foco na interdisciplinaridade também, depois eu vou falar disso, com 7 capítulos, né? E o volume 3, Territórios da Arte e da Memória, conta aí com 10 capítulos de egressos e egressas do programa, né, do PPG-ELA. Então, só para destacar, né, sobre, né, a produção, esse processo, né, de elaboração dessa organização, que eu participei junto com a professora Diana, com a professora Simone e com a professora Lívia, pensando um pouco nesse processo, a gente chega aí em 2 pontos marcantes a partir da autoavaliação que a professora Diana acabou de mencionar, que é um ponto importantíssimo para a gente nesse momento, né, de análise do programa, impactos importantes nesse processo de autoavaliação e avaliação do programa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar seria essa mobilização do corpo docente e também discente para esses processos de escrita, né, que podem ser conjuntas ou individuais. A gente viu aqui como resultado, né, desse trabalho de articulação importante no nosso programa. E eu também tive, né, especialmente tá um pouquinho instável aqui para mim. Cortou ou tá bem? Tá bem? Tá. Então, tive a satisfação também de participar desse processo como coautora de um dos capítulos do segundo volume, com a minha orientanda, a Karina Live, que vai falar daqui a pouco mais detalhadamente sobre o capítulo que escrevemos juntas. E aí, nesse processo de escrita, né, eu queria destacar aí a questão dessa escrita compartilhada, esse processo de aproximação do tema de pesquisa, do amadurecimento, né, desse processo de pesquisa, de investigação, e o compartilhamento também das angústias, né, das angústias que são intensificadas neste momento específico que a gente está vivendo, né, da pandemia, que é um processo de sofrimento coletivo também que a gente está participando, e não só do processo de dificuldades que a gente atravessa em geral no processo de escrita, né, acadêmica. Então, intensificado justamente por esse contexto e essa conjuntura catastrófica que a gente está vivenciando mundialmente, né? E mais especificamente no nosso contexto aqui. E, ao mesmo tempo, né, uma oportunidade de construção de afetos, né? Eu acho que foi
muito importante esse momento também para construção, para fortalecimento de alguns laços, né, de afetos teóricos e humanos, né, que a gente vivencia também nesse período, né? E essa aprendizagem, essa interlocução, né, pensando no deslocamento, né, aprendizagem como deslocamento aí desses lugares. Então, para mim foi uma experiência muito rica, né? Então, e ver, né, esse processo de mobilização docente-discente no programa, nesse processo de escrita também foi algo importante para a gente destacar em relação à autoavaliação do programa. E, por outro lado, o processo de organização em si, né, especialmente a seleção das pesquisas, né, dos egressos e egressas do programa, que fariam parte do terceiro volume, né, especificamente aqui pensando no terceiro volume, nós, enquanto organizadoras, pensamos em critérios, né, fomos e voltamos critérios e pensamos em várias formas de fazer esse processo de seleção das pesquisas, e isso, o próprio fato de pensarmos sobre essas questões nos levaram, né, trouxeram à tona a diversidade justamente das pesquisas, dos objetos, das metodologias, das abordagens, né, de todas as investigações realizadas no programa, mas com 2 pontos aí que eu destaco, né, em comuns aí, 2 pontos comuns, que seria realmente o caráter interdisciplinar, né, a questão da interdisciplinaridade e a questão do latino-americanismo, que são esses pontos que realmente nos unem, que, como a professora Diana mencionou também, nos debates que a gente realizou, né, nas lives, nas 12 lives, e não só nessas lives, mas em outros momentos também de discussão, a questão do latino-americanismo, da identidade, né, na verdade, do IELA. Então, para mim, foi um processo bastante enriquecedor, pessoal e acadêmico, e como parte também do programa de pós-graduação em estudos latino-americanos, que eu tenho feito parte desde 2019, né, como recente aí, entrada aí nesse grupo. Então, queria compartilhar com vocês, né, esses 2 pontos que eu acho que são super importantes, como fruto, né, desse trabalho de organização e desse fruto de processos de escrita. Então, deixo aqui minha gratidão aqui também à Diana nesse processo e à professora Simone e à professora Lívia também. Então, acho que é isso, Diana. Deixa eu só pontuar, então, mais uma coisinha, alguns números que eu acho que são importantes, né? Dos nossos 20 docentes, 15 docentes participaram dessa publicação, então foi efetivamente um projeto integrador, né? 3 discentes ativos, ainda que nem estão ativos no programa, o que também me parece bastante importante, e 17 estudantes egressos. Então, a gente fica realmente satisfeita com o alcance, não é, que todo esse processo teve. E, finalmente, dizer para vocês que o acesso é gratuito. A gente tem uma edição física, né? Eu estou aqui com os livros, não sei se vocês veem, agora acho que vem, mas quando isso tudo passar, eu vou conseguir distribuir para vocês, autores e autoras, alguns volumes. Por enquanto, a gente vai ter que ficar com o acesso digital, mas ele tem o acesso digital gratuito. Eu vou pedir ao Newton que, por favor, coloque aqui para nós os links dos 3 volumes. Se não entrar na editora Pedro João e-books, se vocês colocarem no buscador território, já aparecem os 3 volumes, tá? Então, eles estão aí para acesso. Estou com os links fáceis que eu posso colocar, Nilson. Então pode, por favor, Laura, só para a gente já deixar aqui disponibilizado para quem já tiver interesse, tá? Bom, então, eu acho que com isso a gente pode já convidar, vamos lá, autores e autoras do primeiro volume. Uma última coisa. A divisão mais simples seria a gente ter feito 3 volumes equivalentes às 3 linhas, não é? Um volume para cada linha. Mas aí foi uma escolha nossa, que eu acho que foi bastante importante, não seguir essa linearidade, né? Mas, ao contrário, a gente, para que realmente pudesse ser integrador, que a gente fizesse o exercício de avaliar as proximidades, as aproximações temáticas, as vinculações. E foi a partir daí a gente foi montando o quebra-cabeça e reunindo, mais ou menos por temáticas, por proximidades, os textos que compõem cada um dos volumes, tá? Bom, então,
Não sei se temos aqui quem está na sala do volume 1. Eu vi que o Hugo por aí, o Hugo estava na sala. Vamos ver quem mais. O Jonas, Analia, a professora Analia está aí na sala. Então, eu passo a palavra para vocês. A ideia é, não sei se já estavam quando a gente combinou isso no começo, que cada autor, cada autora tenha 5 minutos para fazer uma síntese do seu capítulo. Então, convidamos ao pessoal do primeiro volume para dar início. Quem começa? Bom, eu vou fazer igual a professora, que quando a gente fala na sala, quem quer começar? Ninguém começa, então a gente chama pelo nome, né? Eu vou pedir à professora Analia, então, que está aqui com a gente, se ela, por favor, poderia fazer um comentário. A Mayra também, ótimo. Então, professora Analia, depois a Mayra. E assim começamos. Podemos fazer nessa ordem? Podemos. O professor Fábio também está aqui. Isso, professor Fábio também. Então, vou passar a palavra para você, Analia. Tá. Boa noite a todos. Obrigada, Diana. Obrigada, Laura, pela apresentação dos volumes, pela síntese do esforço, né, e pela intenção, né, que teve, na verdade, essa iniciativa do programa de pós-graduação. E eu vou falar muito rapidinho, porque, na verdade, assim, eu tô aqui já meio deslocada aqui da pesquisa. Essa é uma pesquisa que a gente fez. Eu escrevi esse artigo junto com a Adriele sobre o canto do chamamé e a identidade musical do Nordeste argentino. Na verdade, assim, estávamos devendo esse artigo, porque a Adriele foi minha orientanda de iniciação científica, orientanda de extensão ainda na graduação, e já há algum tempo a gente vem mexendo com esse assunto que tem a ver com um projeto maior, que é de comportamento vocal na canção urbana da América Latina, e finalmente pintou essa oportunidade de publicar nos volumes do IELA. Eu acho que tinha tudo a ver, e também conto que é a primeira vez que eu escrevi um artigo em parceria. Eu nunca tinha publicado nada bom, assim, nenhum artigo junto com outro pesquisador, e menos ainda com orientando, não tinha feito isso, apesar de ter acontecido algumas vezes aproximações de temas enfim, mas nunca tinha acontecido. Então, essa vez a gente fez esse artigo, a gente começa com uma discussão rápida sobre identidade musical e chamamé. Tem pouca a discussão sobre identidade no campo dos estudos sobre música, ainda tem pouca reflexão. É um campo que tem muita produção com muita bibliografia repetida, vamos dizer assim. Aqui, o que a gente percebe é que a bibliografia que a gente utiliza nos estudos interdisciplinares, ela é mais rica. Então, a ideia foi trazer também essa discussão sobre a música e identidade, começando por aí, centrando no chamamé um pouco do que a historiografia do chamamé traz, que também são poucos trabalhos, é um campo bastante... um bom campo para explorar, na verdade, o campo da canção urbana, de vários pontos de vista. Só que a gente vai afunilando para a questão do comportamento vocal, que ainda tem mais novidade, porque muitas vezes os trabalhos em torno da identidade giram
a partir trabalham com conteúdo das letras ou com clichês musicais, né? Quem vai mais para o âmbito da música, com clichês musicais que se vinculam a um determinado repertório e que ao mesmo tempo se vinculam a uma identidade, uma construção de uma identidade específica, mas o trabalho com o comportamento vocal e com recursos específicos do canto, vinculando isso a uma série, isso é bastante novo, é um tema bastante novo da academia. Parece que não, porque parece que a gente sempre ouviu aquela coisa, né, não, que os gêneros musicais eles têm uma maneira específica de se cantar, mas esse específico tá por trás do específico tem um discurso identitário muito forte, principalmente vinculado a uma identidade regional ou muitas vezes nacional. Enfim, o artigo a gente faz algumas reflexões sobre isso, traz alguns elementos que são característicos do canto do chamamé, a própria fala no canto, os recursos de dramaticidade, vibratos, glissandos, mudanças bruscas de frequência, de intensidade, são todos recursos dramáticos muito utilizados nesse canto que a gente acaba de alguma maneira vinculando com um canto legítimo para esse gênero musical. E no final do artigo a gente incorpora algumas das tabelas que foram criadas também ao longo desses anos. São tabelas que trabalham com elementos musicais mesmo, não só do canto, mas como articulação, como brilho, como posições fisiológicas, a laringe, lábios, língua, essas coisas bem específicas, técnicas da fisiologia vocal vinculada ao canto, e elementos de análise musical, da idade, arranjo, forma. A gente tem a maneira de amostra, algumas das tabelas que foram construídas ao longo do projeto de iniciação científica e fundamentaram, em parte, as reflexões que a gente trouxe nesse artigo. Ana Lia, você escuta a gente? Parece que o som, não sei se foi só para mim, o som foi interrompido. Perdemos o áudio da Ana Lia. Todo. Agora voltou. Quando você estava falando da relação com a iniciação científica, você trouxe aí, você estava finalizando, na verdade, eu estava fechando já, fim do final. Isso, as tabelas, e eu falei um pouco do conteúdo das tabelas. Vocês chegaram a ouvir essa parte? Sim. Não, Sim. Então eu terminei por aí mesmo. Eu disse que essas tabelas, elas foram, já tem alguns anos que a gente vai trabalhando, perfeccionando essas tabelas, né? Porque para cada gênero, mais ou menos, a gente precisa refazer as tabelas. E elas fundamentaram, em parte, eu disse, as reflexões em torno dessa identidade, da identidade vocal, né? Que a gente quis trazer essa discussão não para não a partir da historiografia, nem a partir da análise do conteúdo da letra, a gente quis trazer a discussão da identidade a partir dos recursos vocais específicos utilizados nesse canto. Enfim, eu acho que é isso, e isso ainda é um campo bastante novo dentro dos estudos musicais e interdisciplinares em geral. Por aí. Maravilha. Obrigada, Ana Lia. A gente pode seguir com a Mayra, então? Se vocês quiserem ligar também o vídeo, quando forem falar, é bom, né? Que a gente pode ver também. Então, Mayra? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan allí? Sí. Sí. Bueno. Yo soy la cuota internacional. Estoy igual pues aún en FOS, pero pues todo el trabajo y mi nacionalidad se centran también en Colombia, ¿no? Entonces pues soy una de las personas que consiguió entrar a la MILA, estar y hacer parte del PPG Yela. Y bueno, en principio agradecer la oportunidad porque hubo amplia concurrencia y pude participar y esto
pues pese a ser un tema bastante local, ¿no? El trabajo que se realizó en parcería con el profesor Ángela María de Sousa, es muy, muy local. Se refiere específicamente a violencia y conflicto en Colombia. Y él tiene por base eh, documentos, análisis y procesos que se desarrollaron durante la disertación, durante el proceso pues, de investigación. Pero él hace más o menos puentes. No voy a contar mucho del texto porque me parecería lindo que puedan conocerlo, que se interesen por saber qué dice y ojalá que tenga muchas críticas, que pues básicamente era lo que queríamos, ¿no? Que sea un documento que pueda ser criticado, que pueda generar procesos de diálogo, lo que pues en Colombia en este momento estamos necesitando mucho. Entonces básicamente lo que el texto plantea es tensionar lo que se entiende por víctima, ¿no? Esa imagen que se tiene de una víctima silenciosa, una víctima que no propone, que no hace y que depende del Estado. Entonces lo que hacemos es tener como marco de referencia dos eventos muy distintos. Uno ocurrido el 6 de noviembre de 1984, que en la historia de Colombia pues corresponde a la toma del Palacio de Justicia, que es un evento bastante significativo para nosotros. Y el segundo es ocurrido el 27 de agosto del 2020. Entonces ahí ya como que rompe un poco lo que uno pudiera imaginarse al respecto de las víctimas. En ambos casos son situaciones que tensionan lo que se puede entender por memoria, por movilización, por víctima. Y lo que buscábamos era eso, ¿no? Que personas de diferentes edades puedan sentarse y decir qué piensan. Entonces el texto en sí tiene algunos temas que quedan en abierto, describe un poco cuáles fueron esas situaciones como para tener elementos de discusión, pero no lo cierra, quedan exactamente para que haya espacios de discusión y para que las personas se interesen en cuestionar lo que se entiende por víctima y pues también por cuestionar la violencia estructural que sostiene todos estos procesos, ¿no? Entonces básicamente sería eso, es más una invitación a que lo lean, a que lo critiquen, a que se den espacios de discusión y bueno, todo el proceso de la maestría se dio teniendo por base la educación, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eh, lo étnico-racial. Entonces él tensiona también esos dos elementos y parte de las conclusiones o de las opciones que damos para que se piense en estos dos eventos es a partir de Freire, de Paulo Freire. En un principio parecía un poco complicado hacer ese puente porque Freire está usualmente centrado, o nosotros lo leemos usualmente en todo lo que tiene que ver con pedagogía, pero Freire nos plantea la humanización y la deshumanización como una posibilidad real en un contexto injusto. Y a partir de eso se empiezan a generar unos análisis muy interesantes y bueno, pensamos y proponemos que la resistencia que las víctimas o las personas que se reconocen como víctimas proponen es un acto de paz, ¿sí? Porque rompe con la idea del silencio, porque rompe con las estructuras y porque rompe con el preconcepto. Y si no lo rompe, por lo menos lo tensiona. Entonces es básicamente eso lo que podría comentarles un poco del texto, invitarles a que lo lean, agradecerle nuevamente a Pepe Geriela y a ustedes pues por permitirnos participar y en un tema tan específico, repito, como pues el conflicto de Colombia. Sería eso lo que por ahora les puedo compartir. Graças, Mayra. É interessante você remarcar do local, né? E justamente um tema como a violência e as vítimas, não sei quão local pode ser, né? Mas vamos em frente. Quem gostaria de falar? Talvez o Jonas. Jonas, você está por aí? Sim, sim. Você me escutam bem? Sim. Eu vou tentar ligar a câmera, só um minuto. Oi. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o Jonas, eu falo desde do Ceará, do Sertão Central, na cidade de Iguatu. E
também vou apresentar aqui e tentar falar o mais rápido possível sobre esse capítulo. Eu me sinto feliz de estar aqui, né, compartilhando essa experiência e de poder ter participado desse projeto coletivo que é o IELA e também os seus frutos, né, como esse livro. E o capítulo que eu tenho publicado foi feito em parceria com a professora Ângela, também, Ângela Maria de Souza, e se chama Alargar os Horizontes, uma análise sobre o projeto Nosso Nordeste, Nosso Lugar de Fala, e é uma pesquisa que é uma pequena síntese da minha dissertação, e basicamente consiste em um mapeamento de experiências de resistência no Nordeste. Então, o que nós fizemos foi mapear e convidar muitas experiências de resistência no Nordeste. Especificamente, convidamos mais de 100 experiências e 24 dessas experiências participaram e estão participando da pesquisa diretamente, contando suas histórias, suas narrativas, ou propondo também, a partir de suas vivências e suas escrevivências, proposições e projetos de resistência a partir desse território que é esse território amplo, que é o Nordeste brasileiro. Então, a gente também tentou, através da pesquisa, tensionar esse imaginário ainda muito cristalizado, racista, que existe sobre o Nordeste. E a pesquisa, todas as experiências que escreveram sobre as suas vivências e os seus resistires culminaram na publicação de um livro que é Rompendo o Cerco, Educação por Toda Parte. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E também foi um livro publicado com apoio da UNILA, né, e do IELA, através de um edital interno. E, bem, dentro dessa pequena síntese que foi esse capítulo do livro, algumas das reflexões apresentadas são a importância da educação popular, tanto que o projeto Nosso Nordeste, Nosso Lugar de Fala tentou desenvolver, como também as próprias experiências desenvolveram e apresentaram, né, dentro dos seus caminhares e dentro da sua história contada nesses materiais. E eu falo que é tão importante quanto a dissertação, que fala sobre o processo de reunir essas experiências, o livro que traz de forma mais completa, né, as vozes das experiências. E também, à medida que a gente estava fazendo esse caminhar de mapear as experiências, de forma transversal, nós trabalhamos com a categoria da interseccionalidade, entendendo que as pessoas estavam escrevendo, né, sobre as suas histórias, e eu também estava escrevendo sobre esse processo, e tudo se configurou dentro de uma pesquisação. Então, estávamos aí percebendo esse movimento da pesquisa, e com esse olhar desde uma mirada interseccional, onde as vivências das pessoas eram levadas em conta, ou pelo menos se tentou levar em conta. E aí também entram os tensionamentos, né, os limites e as possibilidades que eu tive enquanto pesquisador, que a pesquisa teve por ser uma pesquisa que aconteceu de forma virtual, né, esse mapeamento, em grande parte aconteceu de forma virtual. E, bem, essa leitura de interseccionalidade nos ajudou a perceber alguns tensionamentos, né, que existem desde a universidade, sobre o tipo de linguagem e o tipo de escrita que se espera na universidade. Então, tentamos tensionar um pouco sobre essa escrita tão rígida, a partir de conceitos como a escrevivência da Conceição Evaristo, e também do sentir pensar, né? E, bem, juntamente com esses tensionamentos que apareceram através da própria escrita, nós também vimos como o exercício de mapear essas experiências e delas contarem as suas histórias também foi bastante significativo para pensarmos esse exercício de descolonização da escrita e também do espaço acadêmico, do espaço de publicação, né, desses materiais.
E são alguns dos pontos que são debatidos aí no decorrer do texto. E eu acho que é isso. Não sei se eu anotei aqui mais algo. Hum, eu acho que só mais um ponto seria essa percepção sobre como o que significou o meu corpo, né, dentro também da pesquisa, né, a minha vivência dentro da pesquisa, sendo eu do Nordeste brasileiro e indo para o sul do país e estudar na UNILA e tensionando desde um lugar da não heteronormatividade e da não branquitude. Então, todas essas questões também atravessam a escrita e aparecem como tensionamento dentro do espaço universitário, do espaço da escrita e como uma propositiva para que as escritas e as pesquisas não precisem se prender e que possam romper esses cercos que muitas vezes o espaço acadêmico insiste em tentar impor. Eu acho que é isso. Obrigado. Ótimo, Jonas, obrigada. Depois coloca aqui no bate-papo o link para quem quiser também acessar o seu livro, o livro que você organizou, né, que está lá também na mesma editora. Eu vou convidar a professora Lívia Souza, que também tem um capítulo aqui no volume 1. Só um minutinho, gente, deixa eu ligar a câmera aqui. Bom, enquanto Lívia vai se organizando aqui com a tecnologia, tem autores que ingressaram com como chama? Áudio só com a função áudio, né? Só com a função áudio, exatamente. Então, para participar, vocês vão precisar, acho que o Hugo, por exemplo, vai precisar sair e ingressar novamente para poder acionar o microfone, tá bom? Senão vocês não vão conseguir falar. Bem-vinda, Lívia. Você está falando assim, mais especificamente o modo ouvinte, que a pessoa entrou como modo ouvinte. Obrigada, Nilton, é isso mesmo. Foi um prazer participar do livro, eu participei da organização também, junto com as professoras Diana, Laura e Simone. Foi realmente um processo muito legal, muito interessante para conhecer melhor os trabalhos dos colegas, os trabalhos dos alunos egressos. Foi realmente um trabalho muito, muito recompensador, né? Sobre o capítulo especificamente, eu vou fazer uma explicação bem rápida. É um texto que eu escrevi com a professora Maxwell, da antropologia, e a gente faz essa interface antropologia da religião e crítica literária nesse texto. Basicamente, a gente pensa formas de crítica colonial a partir de formas do sentir e de crenças, enfim, não hegemônicas em alguns lugares na América Latina, mas especificamente no Brasil. E aí a gente faz essa leitura a partir de um recorte literário, que é o texto da Maria Valéria Rezende, o Vasto Mundo, mencionando alguns contos, alguns trechos. Esse é um livro que tem uma classificação difícil, assim, ele é um romance, mas ao mesmo tempo pode ser lido como um conjunto de contos, os capítulos são também não hegemônicos, digamos assim, do ponto de vista da classificação dos gêneros textuais. A própria autora, acho que é uma figura muito interessante, ela é uma freira, mas uma freira feminista, que tem um posicionamento político muito, muito significativo, e o que a gente fez foi, basicamente, pensar essas formas não hegemônicas do crer e do sentir a partir de um repertório teórico que faz a crítica colonial e, ao mesmo tempo, dos textos literários. Então, eu acho que é um texto que é interdisciplinar no recorte, na metodologia, na própria construção das ideias do texto, enfim. É isso. Um convite para quem tiver interesse no tema, dar uma lida. Maravilha, Lívia, em 3 minutos. Obrigada. Nada. Então, acho que agora quem está na sala que ainda é do volume 1, acho que seria o professor Fábio. Não sei se eu pulei alguém. Professor Fábio, você está por aí ainda? Tá. Oi, gente, estou aqui. Deixa eu ligar a câmera. Tá bom. Se tem mais alguém do volume 1 aí que eu passei, por favor, só reivindicar aqui o seu lugar que a gente
Abre o espaço. Oi, Bem-vindo. boa noite. Ah, Minha conta é um pouco ruim, aí vocês me avisam se cortar, tá bom? Bom, primeiro eu queria, né, assim, como não poderia deixar de ser, agradecer às organizadoras. Eu sei que é um trabalho, né, duro, né, organizar a edição, né, de livros. Então, agradeço, né. Bom, o meu texto, ele se chama Encontros nas Margens, né, Percursos Urbanos, Corpo e Desejo na Filmografia de Marcelo Caetano, e ele surge justamente de um interesse que eu tenho já há alguns anos pela produção filmográfica desse diretor, né, o Marcelo Caetano. Ele é não só diretor, mas é também preparador de elenco, roteirista, né? E, bom, esse texto surge de várias inquietações que as obras do Marcelo Caetano me despertaram, né, desde a primeira vez que eu as vi, né? Então, eu trabalho especificamente com 3 filmes, né? 2 curtas-metragens, O Bailão, que é de 2009, Na Sua Companhia, que é de 2011, e o longa-metragem Corpo Elétrico, que é de 2017. Os 2 primeiros, salvo engano, até a última vez que eu conferi, estavam na internet, então vocês podem ver esses curtas, né? E eu diria que dentro do que a gente chamaria de estudos de cinema, né, esse meu texto ele busca se inserir numa vertente que já tem uma certa, né, um certo caminho, que é o das relações entre cinema e cidades, né? Um caminho aí dos estudos de cinema. E eu acho que é um pouco nesse sentido que vem a perspectiva interdisciplinar do texto, né? Então, se o estudo de cinema, né, se os estudos de cinema, num certo sentido, já são, em grande medida, interdisciplinares, né? Nesse caso, a gente tem não só um estudo mais específico da linguagem, né, cinematográfica, ou seja, o que a gente chamaria de uma análise fílmica, mas tem um esforço de buscar cruzar aí essa atenção à linguagem, né, e à forma com algo, né, assim, do campo da história cultural, dos estudos da cultura urbana, e também de certos caminhos aí, ou certos conceitos da filosofia. Então, acho que é um pouco por aí que vem essa tentativa de interdisciplinaridade, né? E em relação especificamente à cidade, né, e o lugar que ela ocupa nos filmes e no trabalho, acho que valeria também dizer que nesse cruzamento entre cinema e cidade tem muitas possibilidades, né? A gente poderia pensar as próprias dinâmicas de circulação e de consumo cultural, né, dos próprios das salas de cinema, né, como um aspecto importante, né, de sociabilidade urbana. No entanto, no caso desse trabalho, seria importante dizer que eu vou por um caminho que é uma atenção à construção da visualidade, né? Então, eu me detenho um pouco mais na forma do filme, né, mas para pensar como a cidade ela é construída nesses filmes, né? Isso implicaria dizer que, né, buscar um caminho a partir de uma ideia de figuração dessa cidade, né? Ou seja, tentando evitar uma certa ideia de subordinação do que seria a imagem em relação a essa chamada, né, dita cidade real, né? O Marcelo Caetano ele trabalha sobretudo, né, e ele filma na cidade de São Paulo. Parece que deu uma cortada aqui. acho que cortou, mas acho que já voltou, Fábio. Foi bem rápido. Oi, gente. Vocês me escutam? Ah, ok, foi, eu percebi. Bom, esses filmes eles trabalham sobretudo, né, com uma certa visualidade da, da cidade de São Paulo, né, mas seria bem importante, ou pelo menos foi bem importante para mim, metodologicamente, não pensar essa subordinação da imagem, né, como uma ideia de representação dessa cidade dita real, né, mas pensar uma inter-relação entre a cidade, né, no mundo histórico e essa visualidade, né, o que a gente chamaria de uma cidade cinemática, né? Então, estou interessado nesse modo que eles constroem uma ideia de cidade. Bom, e especificamente em relação aos filmes,
o que eu diria é que tem um interesse real por certas práticas urbanas, certos modos de transitar ou de ocupar o espaço urbano, né? Então, a ideia de liminaridade é bem importante para esse trabalho, né? Sobretudo nessa ideia de a liminaridade entre categorias como público e privado, né? Como interior e exterior, né? Dentro e fora. Então, pensar como esses filmes eles trabalham especificamente a ideia de zonas de passagem, né, ou lugares de transição, e a própria sala de cinema como uma espécie de zona de transição. E que, enfim, né, as galerias comerciais, as salas de cinema, como elas vão sendo também subvertidas nos seus usos cotidianos por certas comunidades de sujeitos, né, especificamente sujeitos, né, homens gays, né, e o tipo de práticas desviantes que em que eles se engajam nesses espaços, né? Então, eu acho que é isso, né? No fim das contas, acho que uma das questões que fizeram com que eu me mantivesse interessado nesses filmes ao longo dos anos é que, ao mesmo tempo que há essa ideia, né, de uma subversão de certas convenções sociais, né, de certas dinâmicas afetivas já bastante codificadas, né, esses filmes eles não buscam escapar de uma certa ambivalência dessas práticas, né? Então, ao mesmo tempo que há um tensionamento dessas maneiras de circular na cidade, né, e inclusive de usufruir de alguns aspectos, né, que historicamente vem sido atribuído não apenas às cidades, mas sobretudo às grandes cidades, né, esse imaginário de metrópole, como anonimato, né, a possibilidade de se perder na cidade, né, embora se afirme um potencial, né, de ruptura com certas convenções, no sentido de que, de alguma forma, esses sujeitos eles negociam com a norma. Então, os filmes trabalham isso diferentemente, né? Como eles fazem isso, deixo como convite para que vocês leiam o texto, né? E busquem conhecer a obra do diretor. Eu só queria falar assim que no primeiro dos filmes, né? Que é o Bailão, tem duas frases, né? O Bailão seria talvez o filme com uma forma mais convencional. Um pouquinho essa última parte agora. Fiquei travando. Fábio, está picotando bastante agora no final. Quando começou a falar do filme Bailão, né? Oi, gente. Oi. Voltou. Mais ou menos. Tá. A minha conexão ainda tá ruim, mas eu vou. Tenta desativar sua câmera para você finalizar o áudio, pelo menos. Tá. Boa. Melhorou? Ainda está instável, eu acho. Mesmo com som. Tá bastante estável, gente. Estamos te ouvindo bem agora. Acho que agora sim. Então vamos lá. Eu só estava falando que o Bailão, né, que é esse primeiro curta que eu analiso, ele é talvez de forma racional, né? Ele é um documentário que tem depoimentos, né, de alguns personagens e o som desses depoimentos acompanhando imagens, né, da cidade de São Paulo, enfim, desses espaços, né, galerias comerciais, cinema. Portanto, é um filme que trabalha, acho que explora muito essa tensão e essa ambivalência, né? Eu pego duas falas, né? Um desses personagens diz de marginalidade, então me interessa muito essa ideia da construção de uma margem, né, que não é necessariamente apenas econômica ou geográfica, né, mas que é uma experiência das margens, né, uma margem afetiva. Mas há uma outra frase que acho que aponta um pouco qual é o caminho político desses filmes, né, quando o personagem fala: no meio desse desbunde deve haver um lugar para nós, né? Então, acho que é um pouco essa ideia de um investimento do desejo, né, e de inventar outros tipos de relação, né, na cidade, com outras pessoas na cidade, o que move esses filmes e o que me interessou a estudá-los. Então, espero que vocês
possam ler o texto e, como já foi falado antes, estou aberto, né, para trocar ideias e ouvir críticas também. E é isso, vou aproveitar que a conexão está boa e vou encerrar aqui. Obrigado. Obrigada, Fábio. Eu vou só fazer um rápido comentário. Você trouxe o título, né? Exatamente, o título foi essa tentativa de mostrar essa constelação, quais eram os eixos que a gente conseguia encontrar na relação entre os textos tão diversos, né? Mas todos eles correspondiam a determinado, havia ali algum nexo. Então a gente tentou expressar esse nexo nos títulos também. Bom, então acho que com isso a gente encerrou o primeiro volume e vou convidar então os autores e as autoras do segundo volume. Vamos começar pela Simone, que já disse para nós que tem problema de horário. Então, professora Simone, se você puder dar início. Ok. Ai, peraí. Eu não estou conseguindo ativar a câmera. Não sei o que aconteceu. Te ouvimos bem, Simone. Tá, então eu vou falar. Esse artigo, então, que consta na coletânea, chamado Ensino da Língua Portuguesa como Segunda Língua para Crianças Imigrantes em Espaços Sociolinguísticos de Fronteira, ele é um texto que surgiu da correlação de duas pesquisas, uma que eu já desenvolvi, a outra que está em desenvolvimento. Então, tem relação com a minha pesquisa de doutorado, em que eu desenvolvi na fronteira de Guaíra, com Mato Grosso do Sul e Salto do Guairá, e a pesquisa que eu desenvolvo aqui em Foz do Iguaçu, né, na Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Inclusive, quando eu estava fazendo o doutorado, eu cutuquei um pouquinho sobre essa questão do ensino da língua portuguesa como língua materna, que ocorria para essas crianças imigrantes, né? Suscitando que, na verdade, deveria ter uma abordagem diferente que promovesse, então, o bilinguismo e que mantesse a língua dessas crianças, uma vez que a maioria delas era falante de espanhol e guarani. Quando eu vim para Foz, eu acabei estendendo esse projeto, tanto para trabalhar com a questão do ensino de espanhol como segunda língua para crianças brasileiras e o ensino da língua portuguesa como segunda língua para crianças imigrantes. E eu verifiquei que em ambas as fronteiras não há uma metodologia específica de ensino de segunda língua ou língua adicional que trabalhe a língua portuguesa como um acréscimo, né, como outra língua, como uma língua 2 para essas crianças. E como elas vêm de países que falam outras línguas, principalmente o espanhol, né, em 2017 tínhamos 372 crianças imigrantes nas escolas municipais, dessas 352 tinham como primeira língua o espanhol. Então elas chegam no Brasil, elas são inseridas nas escolas, mas a metodologia de ensino de português é de língua materna. Então, elas chegam falando espanhol, guarani, e são submetidas a práticas pedagógicas em língua portuguesa. Então, isso acaba fazendo com o passar do tempo, que essas crianças parem de usar tanto o espanhol quanto o guarani, porque elas querem aprender o português para entender o professor, entender os colegas e já se comunicarem. Então, elas acabam deixando de utilizar as suas línguas maternas para aprender o português. E isso é muito triste, porque são crianças bilíngues, né, que poderiam estar se tornando trilíngues, que acabam tendo um processo que os leva ao apagamento de línguas, né? E isso é uma coisa assim, que acontece tão rápido, porque no projeto de extensão que eu tinha, eu trabalhei com 3 crianças que eram irmãos, 7, 8 e 9 anos, né, que eles haviam chegado no Brasil naquele ano. E o mais velho falava muito bem guarani, espanhol e estava aprendendo português.
E ele gostava muito da língua da língua espanhola e do Guarani. O de 8 anos, ele entendia Guarani, mas quase não falava, e o espanhol ele falava, mas ele tinha vergonha. Agora, a irmã mais nova, de 6 anos, ela já quase não entendia mais Guarani e falava muito pouco em espanhol. E uma coisa assim que me deixou muito triste, que eles falaram que é errado falar espanhol no Brasil, na escola, né? Então, assim, isso é resultado das metodologias de ensino que nós temos, né? Então, é preciso repensar essa prática do ensino do português como outra língua mesmo, né? Então, assim, e políticas linguísticas que mantenham, né, o ensino da língua desses imigrantes. Então, assim, eu correlacionei essas duas pesquisas e eu pude perceber que em Guaíra, em comparação com Foz, a situação é muito mais complicada, né? Então, Foz já há políticas, já há ações de professores, pesquisadores, em parceria com a Secretaria Municipal, que pensam nesse acolhimento intercultural dessas crianças. Então, a gente já tem um avanço nesse sentido. Então, eu gostaria, né, tentei nesse texto correlacionar duas fronteiras do Oeste Paranaense com realidades diferentes, mas que apresentam a mesma situação, suscitando nos leitores, nos pesquisadores, estudos que versem sobre essa situação, né? Tipo, suscitando um trabalho conjunto que pense o ensino da língua portuguesa, né, como segunda língua, como língua de acolhimento, né, a depender da concepção teórica que cada um segue, para que possa atender e trazer ganhos, né, para a comunidade iguaçuense, seja de brasileiros ou imigrantes. Seria isso. Ótimo, obrigada, Simone. Eu acho que a gente podia seguir com o Dario, com quem você também tem um capítulo, né? Simone tem um capítulo sozinha e um capítulo com o discente também do programa. Então, Dario, se você quiser fazer agora a sua intervenção. Me ouvem bem? Estou partilhando a câmera. Beleza. Sim, te ouvimos bem. Tudo bem. Eu quero agradecer a professora Simone aí por ter ajudado nesse processo aí do entendimento desses capítulos, né? E aos professores também por terem colaborado em tempos tão difíceis, né? Em tempos onde a gente está fazendo um ensino um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer algum tempo atrás. E confesso que às vezes é um pouquinho difícil interagir no online somente, né? Eu acho que todos nós sentimos falta um pouquinho aí do presencial, né? Então, a professora Simone e eu fizemos um capítulo, um texto que fala um pouco sobre essa questão multicultural, multilingüe, plurilingüe, enfim, de todo esse entorno da educação de Foz do Iguaçu, né? Nós temos aí uma construção, vou tentar lembrar aqui do Lacan, né, do real simbólico imaginário, né? Nós temos uma construção que é muito rica dentro de um espaço geográfico muito pequeno. Nós temos uma cidade que não é muito grande, né, em termos geográficos, se comparada a outras cidades no Brasil e no mundo também. E, no entanto, é um espaço onde nós temos, em inglês, o nome é melting pot, esse caldeirão de culturas e de línguas e de contato, né, onde a gente entende que o processo de diálogo entre essas culturas é um tanto quanto complexo, às vezes é um pouco conflitivo, às vezes é um pouco integral, enfim, né, solidário, quem sabe. Então, o texto que a gente produziu, ele permeia essas ideias do multiculturalismo, né? A gente pega um pouquinho do Certeau, um pouquinho de Bourdieu, um pouquinho de Bakhtin, a Terezinha Mayer também, que fala da questão da educação do entorno, e a visão que esses autores têm, né, desse processo do contato das culturas. E a professora Simone mencionou agora há pouco, um dos problemas, talvez, desses contatos é o apagamento de uma das identidades, né? Então,
Acredito que a educação em Foz do Iguaçu, ela tem melhorado, tem se desenvolvido, claro, com a ajuda da UniOeste e da Unila, mais recentemente, com essas propostas, com essas propostas de interação multiculturais, né? E a educação em Foz precisa olhar nossos alunos com uma visão talvez um pouco mais local, um pouco mais assertiva, quem sabe, contribuindo mais com as especificidades, né, do sujeito que está em fronteira. Eu tenho um amigo argentino e eu tenho um amigo como real. Vou voltar a falar do Lacan um pouquinho aqui, né? E é um amigo real. Eu não tenho uma identidade nele simbólica ainda, porque eu gosto dele por um motivo de ele ser meu amigo para conversar. Então, ele é um amigo real. Aí eu tenho a questão simbólica, que é tudo aquilo que é construído para descrever um argentino, né? Então, tudo aquilo que foi construído para descrever um argentino é o simbólico para a gente. Então, muitas vezes a escola trabalha bastante essas identificações de outros sujeitos, né? De uma forma um tanto quanto difícil aqui em fronteira, talvez, né? E aí a gente tem a questão de imaginário, que é como nós nos enxergamos dentro desse processo, né? Como é que a gente se enxerga dentro desse processo todo. Enfim, o texto fala sobre esse contato, sobre o melting pot, e dessa possibilidade da gente trazer essa discussão para as escolas de uma forma com que a gente consiga fazer na prática esse trabalho. A gente tem bastante teoria, tem bastante texto já desenvolvido em Foz do Iguaçu, com colaboração de professores de outras faculdades, universidades. E o interessante seria promover mais discussão nesse sentido da educação, para a gente trazer, essa é a proposta também do artigo, trazer então essa discussão para que a gente consiga trazer coisas práticas para a nossa educação de fronteira. E quem sabe, né, poder exportar essas práticas para outras fronteiras, onde o contato de culturas e línguas também é muito forte. Então, creio que a ideia, a síntese, pelo menos, do nosso capítulo é essa, de promover essa interação, essa discussão, e de tentar entender como funciona essa questão das identidades, das culturas, e tentar fazer com que ela fique mais fluida, né? Que ela consiga se tornar alguma coisa harmoniosa, quem sabe, né? Eu sei que às vezes é difícil pensar em harmonia quando a gente pensa em outros países ou culturas, né? Porque há a questão do choque cultural também, mas de uma certa forma fazer com que a escola pense, a escola pública pelo menos, pense nesses sujeitos de um modo mais amplo, mais universal, né? E quem sabe essa educação possa ser promovida também para as escolas particulares e fazer da nossa região, da nossa cidade, né, um ambiente harmonioso nesse sentido. Ótimo, Dari, obrigada. Eu vou, infelizmente, pedir para a gente ser ainda mais sintéticos, né? Porque já estamos passando das 8 horas, então vamos lá. Vou chamar a Karina. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, ligou aqui. Acho que a minha internet estava oscilando muito, não estava conseguindo ligar. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade da publicação. Eu sou da turma de 2020, né? Então a gente foi diretamente afetado pela pandemia ali no comecinho, né? A gente mal teve aula inaugural e já teve que parar. Mas a escrita desse capítulo ela foi muito importante para mim e para o meu desenvolvimento, para a minha pesquisa. Por isso eu gostaria principalmente de agradecer a minha orientadora, a professora Laura Fortes, pela confiança e pela parceria na escrita do capítulo. Esse capítulo ele traz, então, as primeiras reflexões, né, acerca do meu objeto de pesquisa
ele mobiliza alguns conceitos que até então eles eram novos para mim, como translinguagem, interculturalidade. Eu sou graduada em História, estou pesquisando na área de Linguística, então eu me proponho ali a fazer um exercício interdisciplinar que articule análise de discurso, linguística aplicada e políticas linguísticas. Para desenvolver o capítulo, então a gente começou com um levantamento bibliográfico acerca de teses e dissertações que abordem as questões de políticas linguísticas na fronteira e também formação de professores, né? A gente trouxe a questão da fronteira como um espaço multilingüe, com práticas dinâmicas, práticas com uma grande diversidade, fronteira enquanto espaço caracterizado, né, por uma grande diversidade linguística, onde os sujeitos significam através das línguas nomeadas, mas que a gente percebe, né, que ainda essa diversidade linguística e cultural ela é bastante invisibilizada, principalmente dentro do âmbito escolar. Então, a nossa proposta foi começar a pesquisa por aí, através desse levantamento, trazer essas primeiras impressões, né? Eu já consegui ter minhas primeiras percepções, principalmente sobre a formação de professores, entender alguns conceitos que até então eram, como eu já disse, eram bastante novos para mim, e é isso, assim, basicamente foi o que a gente desenvolveu. Reforçar mais uma vez que eu fiquei bastante feliz com essa publicação, por ser meu primeiro ano de mestrado, por ser uma pesquisa ainda tão no comecinho, mas foi uma grande oportunidade e agora a gente já está se dedicando à escrita da dissertação. E é isso aí, muito obrigada. Quero aproveitar e agradecer também. Muito bom. Obrigada. Você quer comentar também, Laura, o capítulo? Não, acho que ela já fez uma ótima apresentação. Como a gente está com o tempo já limitado, eu só queria agradecer mesmo. Muito bom, Karina. Obrigada. Obrigada, Karina. Bom, então eu vou falar em 2 minutos sobre o capítulo que também tenho nesse livro. Acho que já deu para perceber que o volume 2 concentrou alguns temas mais claramente vinculados ao espaço geográfico da fronteira, né? Então, nesse mesmo contexto que eu desenvolvo com o professor Aníbal Orué Poço, um capítulo que corresponde a um trabalho de campo que foi feito na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, né, Brasil e Paraguai. E dentro do marco, de um projeto que se chama Construções Socioculturais da Fronteira Paraguai-Brasil. Então, o que nos interessa nesse capítulo é a construção de uma reflexão teórica, mas também metodológica. Então, a gente propõe um mapa noturno, mediante essa ideia, que é uma ideia trazida pelo Martim Barbeiro, naquele livro dos Meios às Mediações. Ele fala em algum momento que a gente precisa construir mapas noturnos para entender a América Latina, porque os mapas diurnos, os mapas óbvios, não mostram a realidade da vida cotidiana, enfim, a realidade sociocultural da região. Então, a gente brinca com essa ideia no sentido metodológico e também teórico, né? E vamos até essa região, até essa fronteira e vamos fazer uma observação participante, vamos fazer lá todo um trabalho de campo com a ideia de construir um mapa noturno que dê outras dimensões, que traga outras dimensões dos trânsitos culturais, das mediações culturais, dessa inter-relação, da memória coletiva, da construção das identidades culturais, que ali são bastante tensionadas pelo espaço nacional, né, do Estado-nação, uma fronteira seca, você tem uma rua fazendo a divisão entre o lado paraguaio e o lado brasileiro. Então, tudo que vivemos aqui entre Paraguai e Brasil, onde estamos, em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, lá se vive de uma maneira muito mais fortemente potencializada. Então, fomos atrás dessas informações, entrevistamos muitas pessoas e propusemos, né, construímos um mapa noturno, e é isso que a gente, de alguma forma, elaborou nesse capítulo.
Bom, me detenho aqui. Acho que falei em 3 minutos e não em 2, mas eu acredito que do volume 2 já esgotamos, né? Acho que já não temos mais ninguém. Então, eu vou convidar os nossos egressos e as nossas egressas que estão aqui e que compuseram o volume 3. Então, vamos lá, vamos ver quem pode começar. Antes de chamar, por exemplo, a Celeste. Celeste, eu acho que estava na sala, né? Sí. ¿Te gustaría empezar, Celeste? Bueno, voy a intentar prender mi cámara. Iba a hablar en mi portuñol, pero mejor voy con español. Como quieras. Ya. Aquí, ay, parece que no puedo, a ver. Si no, ay, no sé qué pasó. Ay, no, parece que no va. Qué raro. Ay, ahí sí, ay, no sé qué hice. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Ah, sí, sí, me pareció como una cosa. Bueno, anoté aquí para no quedarme pegada en algunas ideas, así que anoté algunas ideas principales para ir más rápido. Bueno, agradezco primeramente la iniciativa también de las organizadoras para pensar y para co-crear esta colección, que me parece también una oportunidad, o por lo menos para mí fue una oportunidad para escribir, recordar, repensar y revivir algunas de las experiencias que viví durante lo que fue escribir esta disertación, ¿no? Y lo que viví durante la pesquisa. Así que le agradezco muchísimo por la oportunidad también de participar junto a las otras autoras y autores que formaron parte de esta colección y tener la posibilidad también de leerlas y leerlos. Así que le agradezco muchísimo esa posibilidad. Bueno, en este capítulo con el que participo es en realidad un extracto de mi disertación de conclusión del programa IELA, y donde abordo de modo general en mi pesquisa las percepciones ambientales de las niñas y niños que viven en una zona de conflicto socioambiental. En este caso, la expansión del agronegocio forestal. Viven entre plantaciones de pino en el noroeste argentino, específicamente en la provincia de Misiones, Argentina, aquí al lado. Bueno, esta investigación, esta pesquisa intenta dialogar un poco con lo que mencionaba la profesora Laura al comienzo, que de las dos grandes áreas que identifican al programa IELA, con América Latina y también con la interdisciplinariedad. Entonces, en el caso de los conflictos ambientales, por ejemplo, que el contexto en el que se sitúa mi trabajo, estos me parece que solo se pueden comprender desde la interdisciplinariedad, ya que teje en estos conflictos problemáticas relacionadas a temáticas del territorio, que incluye problemas económicos, sociales, culturales, medioambientales, de salud y mucho más. También los conflictos socioambientales se relacionan al otro eje, América Latina, por la intensidad y por la frecuencia que existe y la extensión de los conflictos ambientales que existen en la región. Así que a pesar de que mi pesquisa es bien local, sí es también representativa de problemáticas que existen en la región y que comparten muchas comunidades que se ven enfrentados a estos conflictos en América Latina. Hay muchos puntos en común que pude observar. Y por otra parte, la otra gran temática de esta pesquisa, que es la infancia, también tiene esa característica. A partir del campo de los estudios de infancia, que es la base teórica de este trabajo, que es un campo de conocimiento interdisciplinar, que estudia qué son las infancias en sus diversidades, que involucra cuestiones antropológicas, históricas, la construcción de la infancia, sociológica. Entonces también tiene esa mirada interdisciplinaria. Y por otra parte, también las infancias contextualizadas en América Latina, en toda su diversidad también, de las niñas y los niños que viven diversas realidades en esta región, también está constantemente relacionando, el estudio de las infancias también se relaciona a las grandes temáticas que tenemos en América Latina. Entonces, por este motivo, en este capítulo particular, que es un extracto de esa tesis, de esa disertación, busqué responder a la pregunta de qué forma contribuye la infancia, la comprensión de la infancia a entender los procesos socioambientales. Entonces,
Esto lo quise hacer porque de lo que yo venía estudiando anteriormente, los conflictos socioambientales, yo veía que generalmente se realizaban desde una perspectiva del mundo adulto. En este caso, por eso busqué conocer las percepciones de las niñas y los niños sobre sus paisajes para poder acercarme a esa vivencia infantil como una adulta también y como una persona que tiene interés en los conflictos ambientales. Entonces, para poder, la mirada infantil de las infancias con las que yo trabajé, comprendió entender de una forma más compleja y más completa también las dinámicas locales. Y por otra parte, permite también visibilizar la realidad de sujetos que poseen las niñas y los niños, cuyas voces y opiniones generalmente son omitidas en nuestras sociedades más adultocéntricas. Entonces, estas visiones también nos vislumbran posibles caminos o alternativas locales en la perspectiva del bienestar y el buen vivir, en este caso en una zona de conflicto. Y en este capítulo, para no extenderme en los detalles, lo que hago en el fondo es relatar mi experiencia durante 2 años con las y los niños de esta localidad en la provincia de Misiones y los resultados, por decirlo, lo que fui observando fue que la forma de ver y entender el mundo de las niñas y los niños de esta localidad era es a través de la acción y la emoción. Es decir, por una parte, las niñas y los niños valoran los espacios que habitan de acuerdo a las acciones que pueden realizar en estos espacios o las posibilidades de realizar una acción. Entonces, un ejemplo que yo uso siempre y de forma muy repetitiva, pero creo que vislumbra muy bien, muestra muy bien la diferencia del mirar de una adulta como yo en el lugar, a diferencia de las niñas y los niños. Entonces, yo observaba los pinos, porque es un lugar que está rodeado de pinos, de una forma más desde la contaminación, problemas de suelo, un montón de problemas. Y en su mayoría, las niñas y los niños con los que yo trabajé declararon que no les gustaban los pinos porque en el fondo no podían escalar a los pinos, que es algo que yo siempre digo, pero me parece que es muy evidente la diferencia de cómo miran el espacio. En el fondo, ellos no podían escalar los pinos, que era una actividad que a ellos les gustaba escalar los árboles, y sí podían escalar los árboles, pero los pinos no les permitían jugar, interactuar, porque les pinchaba, entonces limitaba su juego, en el fondo. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, también la emoción es una forma en que ellos percibían el espacio, como emociones, por ejemplo, en las mismas plantaciones, para seguir en la misma idea, al estar tan juntos los pinos no dejan pasar la luz, entonces son lugares que les provocan una sensación muy extraña de miedo, que no crece también nada debajo de los pinos, entonces eso todo ellos me lo van contando desde la emoción. Entonces finalmente a lo que llego, a un modo de conclusión, es que donde existen las plantaciones forestales o donde los pinos dominaban, estos espacios no dejan lugar para la acción, no dejan lugar para jugar, ni nadar, ni correr, ni subir los árboles. Son lugares que no permiten la interacción con el espacio y también provocan emociones como el miedo, el desagrado, ese tipo de emoción surge bastante. Entonces, en el fondo, la perspectiva que yo pude observar, una pequeña parte, no logro comprender en su totalidad, pero lo que logré ver es que las niñas y los niños no les gustan los lugares que limitan sus acciones. Y en este caso coinciden todos esos lugares con las plantaciones. Entonces, este punto yo creo que es fundamental porque nos deja entrever otra forma de entender el conflicto, que ya no es un problema solo de contaminación, de aislamiento de la población local, de problemas de salud también derivados de los agrotóxicos que se usan en las plantaciones, sino ahora pude ver que son lugares que no permiten el desarrollo pleno y el bienestar de las y los niños, limitan sus acciones y su desarrollo. Entonces, y en el fondo esta idea también surgieron muchas preguntas a raíz de esta idea que no las seguí, pero sí deja ver problemas respecto a los derechos de las y los niños, dónde están viviendo, no se pueden desarrollar, una serie de otros temas que surgen a raíz de estas conclusiones. Así que esas también son muchas otras preguntas de diferentes áreas que me interesa seguir viendo, pero hasta ahí lo voy a dejar en realidad, porque ya me largo. Gracias, Celeste. Muy bien. Voy a cerrar. Vou chamar agora a Isabela. Oi, me escutam? Sim. Só deixa eu terminar colocando a câmera aqui também.
Aí, a cara de acabada. Eu vou começar pelo título, Escrevivências e Encruzilhadas Epistêmicas, uma pesquisa acadêmica no contexto fronteiriço. Esse artigo ele vai partir, então, da experiência de pesquisa desenvolvida no mestrado, que é uma experiência orientada e construída junto da professora Diana e co-orientada pela professora Ângela. E no título, eu estou tentando ser breve, tá, gente? Porque o tempo já correu um bocado. No título eu trago pesquisa acadêmica e eu começo a minha exposição do artigo com essa inquietação, porque pesquisa acadêmica, pesquisa pode ser também não acadêmica, né? E é mais ou menos por aí, compartilhando o processo da pesquisa de mestrado, que eu também compartilho o que foi o artigo e o que eu pesquiso. Eu pesquiso e converso, então, com outras intelectualidades que não necessariamente são intelectualidades construídas dentro do contexto acadêmico. E o artigo vai falar sobre esse processo de pesquisa, que é digerido, que é construído e é tecido com outras mãos, com outras vozes, e são vozes preferencialmente de mulheres negras e mulheres negras fronteiriças. São dois conceitos bases dessa pesquisa que eu compartilho no artigo, que é a escrevivência, que é um conceito desenvolvido por Conceição Evaristo, e ele está bastante relacionado com a pesquisa, com o ato de escrever da literatura, e aí, quando pensado dentro do contexto acadêmico, então é uma pesquisa acadêmica que também se coloca no espaço fronteiriço, porque lida com a escrevivência, que parte da literatura, né, para a gente perceber, então, como a interdisciplinariedade nos permite articular diferentes campos e produzir coisas novas dentro da academia. E, então, eu brinco com essa escrita acadêmica fronteiriça a partir da ideia da vivência de Conceição Evaristo, a vivência que possibilita reflexões essas que vão estar majoritariamente tecidas por um diálogo, por uma conversa que fazemos com referências, maior parte delas mulheres intelectuais negras acadêmicas e outras referências não acadêmicas, mas fundamentalmente uma escrita que reflete, dialoga com a experiência e vivência de minha mãe, que aqui ela aparece então como uma referência intelectual. Então, a escrita fronteiriça que pensa as fronteiras da escrita, as fronteiras da intelectualidade e as fronteiras no seu sentido também geográfico, porque falamos no contexto de Foz do Iguaçu, nasci aqui, converso com mulheres, com minha mãe, que também vive nessa territorialidade, mas não só a fronteira no seu conceito geográfico, político, mais ligado, né, à agência do Estado, enquanto Estado que delimita as fronteiras nacionais, mas a fronteira também relacionada em seus aspectos simbólicos, as fronteiras internas, fronteiras de intelectualidade, as fronteiras epistêmicas que delimitam o que é e o que não é conhecimento. Eu estou tentando ser bem breve, porque eu tenho fama de desenrolar o fio da meada e não parar. Basicamente é isso, é um artigo que foi produzido graças a essa promoção, né, do IELA, que se organiza para permitir que a gente registre de outras maneiras, além da dissertação, esses processos, e eu agradeço essa iniciativa tão potente e necessária, né, tanto para nós pesquisadores, quanto para um programa de tamanha potencialidade que precisa produzir novas formas de contato com as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. Então, agradeço e parabenizo a todas e todos envolvidos nesse projeto. Beijão. Maravilha, Isabela, obrigada. Eu queria chamar o Hugo, mas o Hugo está só como ouvinte. Será que você consegue acionar o microfone, Hugo? Parece que ele está alterando agora. Aqui. Apareceu. Sumiu o sinalzinho. Acho que ele deve estar... ele está vindo. Olá, bem-vindo, Hugo. Mas a gente não está te ouvindo. Agora não.
ativa. Não, está fechado o teu microfone. E agora? Agora sim. Boa noite a todos e todas. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar, enfim, dessa atividade do IELA. Eu tive a oportunidade e o prazer, ao mesmo tempo, de cursar 3 disciplinas como aluno especial da primeira turma do programa. Depois eu ingressei na segunda turma do programa, em 2015, e concluí o meu mestrado em 2017 com o título Anarquismo, Teatro e Criminologia, os caminhos de Pietro Gori na América do Sul. Pietro Gori, isso entre finais do século XIX e início do século XX. Depois eu submeti essa dissertação à Edunila. Eu tive o prazer de ter essa dissertação publicada em livro com o título A Trajetória de um Libertário, Pietro Gori na América do Sul. E o que eu procurei trazer para essa coletânea, e aproveito a oportunidade para agradecer o convite de contribuir com um texto, foi o segundo capítulo desse trabalho, que trata das viagens que o Pietro Gori fez pela América do Sul. Ele era um italiano, imigrante, que veio fugido da Itália para a Argentina, porque ele estava sendo perseguido pela polícia italiana. E a grande relevância desse personagem é não percebê-lo na dimensão necessariamente biográfica, mas sim a partir de como as atividades que ele desempenhou dialogou com um tecido social, cultural e político da Argentina. Ele, por exemplo, colaborou com o movimento obreiro argentino, ele desempenhou uma atividade nos círculos culturais libertários, produzindo veladas dramáticas, tanto em Buenos Aires quanto cidades do interior, e ele fundou a primeira revista de estudos do crime da América Latina, pelo que eu pude constatar no decorrer da pesquisa, que foi a Criminologia Moderna, o que também revela algo que é muito incomum, né, de como um anarquista vai dialogando com esse universo do crime em finais do século XIX, e a partir de fontes primárias, sendo essas fontes que foram pesquisadas no Archivo General de la Nación, no Congresso Nacional Argentino e no Centro de Documentación e Investigaciones de Izquierdas, eu pude reconfigurar as viagens que ele fez para o Uruguai, para o Chile, para uma penitenciária na Terra del Fuego, para também Montevidéu e para o Paraguai. Então, o segundo capítulo do meu trabalho, que foi o que desagou no artigo que eu publiquei nessa coletânea, que foi As Viagens de Pietro Gori pela América do Sul, o título do artigo, foi justamente buscar ver quais foram as atividades que ele desempenhou nesses países, tanto nas distintas dimensões, tanto na dimensão cultural, política, quanto científica, né, quanto um pesquisador desse mundo do crime. Basicamente foi isso, e eu acho que essa é a minha colaboração para a coletânea. Agradeço mais uma vez, uma boa noite. Obrigada, Hugo, pela síntese. Muito bom. Bom, então, já terminando, vou chamar a nossa última autora, que é a Maíra Gamarra, que além de autora de um dos capítulos, é também a fotógrafa que nos forneceu as capas dos livros. Então, eu acho que era uma questão de coerência, já que nós tínhamos um dos capítulos que era sobre fotografia e uma autora fotógrafa, então que ela também nos fornecesse a capa. E acabou que eu acho que ficou muito bonita. Bem-vinda, Maíra. Obrigada, Diana. Primeiro, eu queria agradecer realmente a oportunidade de reencontrar a Unila nesse espaço. Uma experiência, Unila e ela, né, que foi realmente uma experiência que me atravessou em todos os sentidos, né, e transformou a minha vida realmente no curto espaço de tempo, mas com uma intensidade muito grande. E então tem uma certa dívida no sentido bom da coisa e uma imensa gratidão por esse espaço, e é muito bom voltar e escutar um pouquinho, ver os outros
professores e egressas apresentando as propostas. Eu vi a Isabela agora há pouco e acho que finalmente poder ler o trabalho dela, né, que compartilhado em sala de aula, mas que realmente eu nunca teria parado para ler uma dissertação inteira num assunto que acaba que não me toca tanto. Mas aí, na oportunidade de um livro, várias, na verdade, apresentações me tocaram e já fico aqui me coçando para poder ler um pouco. Então, parabenizar a vocês pela publicação. Agradeço também a oportunidade de poder contar um pouquinho dessa produção, que foi a minha dissertação do mestrado, né, que é sobre as redes da fotografia latino-americana, tentando entender um pouco quais são essas redes, quais são esses encontros, como essa fotografia latino-americana se vincula, dialoga, a partir de alguns projetos que, obviamente, eu já sabia que existiam e que eu fui descobrindo ao longo da pesquisa uma outra enorme diversidade, entender quais que são esses interesses e aproximações, estratégias, e é disso que trata a dissertação, é disso que trata também um pouquinho o artigo, e que já é de certa forma, também uma atualização, né, um pouco da pesquisa que terminou da dissertação, mas que nunca acabou, continua comigo, e eu continuo, inclusive, apresentando em outros espaços. Fui, depois da dissertação, muito bem recebida, e isso para mim tem sido muito gratificante também, né, que o próprio campo receba a pesquisa de uma outra forma, mas, claro, já oral, mas que tenha recebido também muito bem depois do tempo de mergulho no mestrado, esse mergulho mais acadêmico, já que eu faço parte do campo, na verdade, com várias atuações, né? Pesquisadora, fotógrafa, curadora, produtora cultural, que é a gente rebolando para sobreviver e resistir nesse sistema, e no campo da arte, que também não é fácil, né? Acho que, resumidamente, é isso mesmo. Maravilha. Obrigada, Maíra. Obrigada pelas capas também. Obrigada a vocês. Então, os livros estão disponíveis. A gente pede para vocês entrarem lá nos links, fazerem o download, que não enviem o PDF, mas que peçam às pessoas que tiverem interesse, que realmente entrem no link e façam o download, que isso também é importante para nós. Agradecemos, né, Laura? Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, se não... Não, pode deixar, Diana. Só agradecer mesmo. Muito bom, foi muito bom esse momento aqui de compartilhamento com vocês. Obrigada. Acho que sim. Acho que a gente precisa também se ouvir, não é? Se ouvir mais vezes e ver quanta coisa temos em comum, né? Quantas coisas interessantes fazemos. Então, obrigada ao pessoal que ficou aqui com a gente até o final, no finalzinho. Obrigada, Newton, mais esse apoio. Obrigada, até o próximo encontro.